Fala galera, que saudade de ver vocês, tudo bem? Bom, hoje nossa aula aí depois do nosso recesso, então a gente está começando aí o nosso retorno e hoje a gente vai falar sobre o reino dos fungos, tá? Então a gente já vinha aí falando sobre vários reinos, não é? Então a gente falou sobre o reino animal, né? Falando sobre os protistas. E hoje, então, especificamente, a gente vai falar só de fungos, tá? Então, eu achei melhor a gente falar só de fungos, porque aí a gente fala melhor, fala com mais propriedade sobre esses fungos. E aí depois, então, eu vou lançar o desafio para vocês do mapa mental. Por que eu acho tão importante, vou frisar isso aqui no início da aula. Quando chegar, não é na época do vestibular, enfim, da UERJ, do EQ, do Enem, o que vai acontecer? É humanamente impossível que vocês revisem tudo, todas as matérias de todas as disciplinas, né? Todos os conteúdos antes de uma prova dessa que é gigantesca. Então, eu acho legal o mapa mental, porque caso vocês queiram dar uma olhada rapidinha, só lembrar o que é um fungo, quais são as características dos fungos, então a gente vocês vão dar uma olhada naquele mapa mental e ele vai te ajudar, então, né, a revisar. Então, por isso que eu bato muito na tecla do mapa mental, né, eu acho que é muito importante. Tudo bem? Bom, então, quando a gente começa a falar de fungos, a gente tem que falar de algumas características, tá? Os fungos, então, eles são seres eucariontes, não é? Eles têm, então, uma carioteca que reveste o núcleo. A maioria deles é formado por filamentos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que se chamam hifas, tá? Daqui a pouquinho. Eles são heterotróficos por absorção. O que isso significa? Ser heterotrófico significa então que ele se alimenta de outro ser, não é? Hétero significa diferente e trófico de alimentação. Como que é essa alimentação? Ou eles vão absorver a matéria orgânica, se for uma matéria orgânica que já tiver solta, não é? No solo e tal, eles conseguem absorver essa matéria orgânica. Mas eles também vão fazer um tipo de digestão que a gente chama de digestão extracorpórea. O que isso significa? Extra é fora, corpórea é corpo. Então, uma digestão fora do corpo, né? Eu não sei se a Natália falou, mas tem aracnídeos também fazem esse tipo de digestão, não é? Então, o que é essa digestão? É a liberação de enzimas digestivas, né, em cima, então, de alguma coisa que ele vai decompor, nesse caso aqui dos fungos. E aí, essas enzimas, elas vão digerir, então, aquele produto, né? Depois de digerido, então, fora do corpo desse ser, ele vai fazer a absorção, não é? Então, por exemplo, se tiver uma folha, vai rolar a decomposição e aí essa folha vai ser quebrada, por exemplo, em glicose, né, em aminoácidos e depois ele faz essa absorção. Tudo bem? Eles são saprobiontes. O que isso significa? Que eles fazem a decomposição, é isso que a gente está falando, não é? Eles vão absorver a matéria orgânica morta, tá? Então eles conseguem tanto uma folha morta, né? Alguma coisa morta, qualquer tipo de matéria orgânica, até um ser, né? Enfim, um ser, não, um animal, né? E aí por isso que a gente chama eles de decompositores, tá? O nome é saprobionte, tá? É a mesma coisa que decompositores, tudo bem? Então a gente consegue ver aqui vários tipos, né, de fungos, tanto um fungo microscópico quanto macroscópico, de formas diferentes, de cores diferentes, né? Então os fungos eles são bem diversificados.
Eles podem ser parasitas também. Então, no final da aula, eu vou mostrar para vocês alguns fungos que causam doenças, não é? Tanto nos animais quanto em plantas, tá? E a reprodução deles. Então, a gente tem, né, a maioria dos fungos, né, 99,9%, a gente vai ver daqui a pouco, são um grupo que não, mas a maioria utiliza os esporos, tá? E aí, essa pequena parcela, esse único grupo, ele utiliza, então, gametas flagelados, tá? Então, uma célula flagelada, né? Bem parecida aí com o que seria o nosso espermatozoide, tudo bem? A estrutura geral do corpo desses fungos, tá? Então, a gente tem aqui as hifas. O que são hifas? Hifas são estruturas filamentosas, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó. Essas estruturas... Essas estruturas filamentosas, conseguem ver? São as hifas. As hifas são, né, um conjunto de várias células eucarióticas, então todas têm núcleo, e elas têm uma parede celular que é feita de quitina. A quitina é um polissacarídeo, tá? Assim como a celulose, o amido, todos são polissacarídeos, lembra? Então, um polissacarídeo é um carboidrato, não é bem grande, tá? E aí, a gente tem, então, 3 tipos de hifas, tudo bem? As hifas, elas podem ser, em primeiro lugar, cenocíticas. O que isso significa? Aqui eu vou ter uma hifa, né? Uma hifa como se fosse única, tá? Um filamento único. Todos os núcleos das células vão ficar ali porque eu tenho um único filamento. Então aqui embaixo eu trouxe essa imagem para vocês. Eu não sei se vai ficar tão legal no vídeo, mas depois vocês olhem no slide com cuidado, tá? Aqui vocês vão ver um filamento que ele não tem nenhuma lacuna, a gente não consegue ver nenhuma parede no meio, tá? Então, ele é um filamento que é direto, tudo bem? E a gente tem, então, as septadas. Septadas de septo, de, né, uma barreira. Então, qual é a diferença? A gente vai ter, então, tá vendo aqui? Uma barreira, uma parede, não é? Uma parede de quitina. E aí, dentro das septadas, eu tenho 2 tipos. Elas podem ser ou haploides ou dicarióticas, ou monocariótica. Então, o nome diz monocariótica, uma monocarioteca. Então, aqui a gente vai ter em cada septo só um núcleo, tudo bem? Em cada septo, só um núcleo. Já que dicariótica, di quer dizer 2, cariótica vem da carioteca, mesma coisa. Então aqui a gente vai ter 2 núcleos, tudo bem? Dicariótica, 2 núcleos. Por que eu não indico vocês lembrarem do haploide? Porque eu acho que isso vai confundir vocês com haploide e diploide, tudo bem? Então eu acho melhor a gente seguir essa classificação de monocariótica, uma só, e dicariótica, 2 núcleos, tudo bem? Aqui nessa imagem, então, de microscópio, né? Vai ficar talvez um pouco difícil, acho que no vídeo, não sei se vocês conseguem ver. Vou vir pra frente, que às vezes ele escurece. Aqui a gente vai ter septos, tá? Nessa imagem. Então essa imagem aqui é de microscópio, tudo bem? Bom, então a gente já viu o quê? Que os fungos, eles são formados por células eucarióticas. Essas células, elas vão formar filamentos que têm a parede celular de quitina. Esses filamentos, eles se chamam hifas, tudo bem? Foi isso que a gente viu até aqui. Elas vão formar todo o corpo dos fungos, tá? E aí a gente tem 2 tipos... E aí a gente tem, então, 2 tipos de formação, tudo bem? Então, vamos lá. As hifas, que são esse filamento, juntos eles vão formar o que a gente chama de micélio. Como se fosse um órgão,
tudo bem? Por que a gente fala que é um órgão? Porque as hifas elas vão estar num grupo ali e elas vão ter uma função específica, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, tá vendo aqui? Esse é um cogumelo, não é? Cogumelo, igual aqui da minha tatuagem. Ó, até estou mostrando tatuagem porque tem fungos. Esse cogumelo, né? Então ele é formado pelas hifas, tá vendo aqui? Todos os filamentos, até aqui na parte de cima, quanto na parte de baixo. Na parte de baixo, eu tenho o que eu chamo de micélio vegetativo. Por que ele tem esse nome? Ele está ligado à sustentação, à absorção de nutrientes. Esse micélio vegetativo, ele sempre fica embaixo do solo. A gente não vê essa parte do fungo, né? A gente só vê esse cogumelo aqui, não é? Essa parte aqui é uma parte de sustentação, absorção de nutrientes, fica sempre no solo. Algumas hifas dessa do micélio vegetativo podem formar o que a gente chama de rizóide, tá? A gente vai ver depois, daqui a 2 semanas, as plantas. Esse rizóide aqui, ele não é um rizóide igual das plantas. Ele recebe esse nome porque o rizóide significa uma falsa raiz, né? Etimologicamente é uma falsa raiz, então, né, ele é uma falsa raiz. Ele vai ser uma espécie de hifa, né, então, que vai conseguir fazer a fixação, né, desse fungo. Isso se for em tronco de árvore, né, enfim, para fazer essa fixação, tá? E a gente tem, então, o micélio reprodutor. O micélio reprodutor é esse que a gente vê do lado de fora, é esse que sai do solo e aí ele vai dar origem às estruturas reprodutivas, né? Ele aqui está mostrando, no caso desse grupo aqui, as estruturas reprodutivas bem aqui embaixo, tá? Então, o reprodutivo é o único que sai e a gente consegue ver a olho nu. Tranquilo? A classificação dos fungos, tá? Vamos lá. Eu tenho 4 grupos principais e um aí que está em discussão que a gente vai falar também. Então vamos falar de 5 grupos. Bom, olhando esse cladograma, o que a gente tem nesse grupo? Né? Lembra sempre que um cladograma ele conta uma história evolutiva. Então a gente está vendo a história do grupo dos fungos, tá? As hifas, não é? Que é a organização do corpo. A quitina, que na parede celular. Os esporos para a reprodução. A reserva deles é glicogênio, né? Lembra que eles fazem fermentação. A decomposição, absorção, está ligada à sua nutrição. Tudo bem? Bom, então todas essas características a gente tem em todos esses fungos aqui, tá? E aí eles foram se ramificando ao longo do tempo. A característica mais primitiva, digamos assim, né? A primeira que apareceu, não gosto de falar que é mais primitiva, enfim, é o que a gente chama de zoosporo, que é um esporo flagelado, bem parecido lá com o nosso espermatozoide, né? Uma célula de espermatozoide. Não é tão parecido, mas é parecido, tá? Só porque ele é flagelado. Qual é o grupo de fungos que tem esse tipo de célula? São os quidriomicetos, tá? Os nomes eu sei que são meio chatinhos, mas segura na mão de Deus, tá? Qual então vai ser a característica que vai unir os outros 3 grupos? Esporos sem flagelos, tá? Então, todos esses aqui, eles têm esporos sem flagelos, tudo bem? A partir daqui eu tenho o grupo dos zigomicetos e eu tenho uma ramificação, então, em ascomicetos e basidiomicetos, tá? Ascomicetos, ele tem esse nome por causa dessa forma de asco. Esse aqui nem tá tão parecido, mas muitos deles têm esse formato assim, né, pra cima. A gente vai ver bonitinho. E o basidiomiceto, basídio, vem do latim, que é como se fosse como se estivesse num pedestal. Por quê? Porque ele é maior, não é? E ele tem esse chapéuzinho de cogumelo que a gente, quando pensa no cogumelo, a gente pensa num basidiomiceto, tá? Vamos lá. Ascoporo é o esporo do ascomiceto.
Ascocarpo é essa estrutura aqui, esse cogumelo que a gente chama do Ascomicetus. Basidiosporo e basidiocarpo são de Basidiomicetus. Basidiocarpo é o cogumelinho e basidiosporo é então o esporo, tá? Quando eu falo aqui que ele é essa estrutura, esse cogumelo, eu não tô falando que ele é a estrutura em si, mas é o nome que a gente dá a esse conjunto de células. E aí, eu botei aqui em destaque, no cantinho, a gente tem deuteromicota ou deuteromicetus, né? Daqui a pouco eu vou falar a diferença desses nomes. Eles são chamados de fungos imperfeitos, tá? Um exemplo aqui é o penicillium. O penicillium, ele é bem famoso aí, porque na época da Primeira Guerra Mundial, o Alexander Fleming, que era um médico lá na Inglaterra, ele descobriu um primeiro antibiótico do mundo que é chamado de penicilina, né? Então, a penicilina é uma toxina que esse fungo aqui, ele produz para matar bactérias, tá? Ele produz, né, para se defender. E ele descobriu, Alexander Fleming, ele conseguiu separar, não é? Então, só a penicilina, e aí salvou a vida de milhões de pessoas, né? Porque não existia antibiótico, a pessoa pegava tuberculose, pegava pneumonia, não tinha o que fazer, tá? Bom, o primeiro grupo, tá? A gente pode chamar Criquidiomicota ou eu não consigo, gente, eu tenho problema com consoante. Critiomicetus. Quando a gente usa o micetus no final, é porque a gente está aportuguesando o nome, tudo bem? Esse nome aqui é um nome em latim. Então, se você procurar esse nome aqui, vai aparecer, por exemplo, eu quero ler um artigo desse grupo aí de fungos. Fazendo nada, quarentena, vou ler um artigo dessa galera aí. Se você joga no Google esse nome, então vai aparecer artigo de várias línguas, porque as pessoas usam sempre o nome em latim. Lembram disso, tá? Esse segundo nome, sempre que eu vou botar, é o aportuguesado. E aí vocês falam como vocês quiserem, tá? Pode falar um nome em latim ou aportuguesado. Enfim. Esse grupo, então, ele é um grupo menorzinho, né? Aí foi o primeiro grupo a ramificar dos fungos. Eles podem ser unicelulares ou filamentosos, né? Quando eles são filamentosos, eles têm uma hifa cenocítica, então uma hifa sem septos. E a maioria deles é de vida aquática. Então eles têm esse tipo de flagelo aqui de esporo flagelado, que é chamado de zoosporo. Por que tem esse nome de zoosporo? Antigamente, né, muito antigamente, eles achavam que só podiam se mexer tudo que era animal, né? Então, só era considerado animal aquele que se mexia, tudo bem? Claro que hoje em dia a gente sabe que, né, isso é furada, né? Mas enfim, esse nome acaba vindo disso, porque associou muito o animal ao movimento. E como ele é flagelado, ele se movimenta, né? Enfim, ficou zoosporo, tá? Esse aqui é o único grupo que não tem quitina. Olha que sacanagem. Ele não tem quitina, ele tem celulose, tudo bem? Eles são saprobiontes, então fazem a decomposição, né? Como todos os outros, a maioria dos fungos. E esse bonitinho aqui em específico, Phytophthora infestans, olha o nome, infestans, já tem alguma coisa ruim aí. Eles são parasitas, tá? Então eles vão parasitar plantas, eles vão causar doenças em plantas, tudo bem? Causam doenças em plantas. Zigomicota e zigomicetos, tá? Vamos lá. Esse aqui a gente vê bastante no nosso dia a dia. Quando a gente esquece um pão, já aconteceu isso? Sempre acontece com alguém. Esqueceu um pão em algum lugar e começa a aparecer bolor, não é? Esse bolor aqui, que eu botei a foto, né, bem famoso, ele é chamado de bolor negro do pão, que é causado pelo Rhizopus stolonifer.
Essa galera aqui, então, os zigomicetos, eles ainda têm hifas cenocíticas, tá? Então, são essas hifas que elas não têm o septo. As estruturas, não é? São chamadas de esporângios, né? Esporo, vem de esporo, e o anjo de gênese, né? Enfim, de formação de esporos, tudo bem? E os esporos são chamados de zigosporos. Esporos de esporos e zigo de zigomicota ou zigomicetos, tudo bem? Por isso que é zigosporos. E eles também são ligados a uma relação mutualística que a gente vai ver no final, que são as micorrizas, tá? Que é super importante. Bom, ascomicota ou ascomicetos. Esses aqui já tem as hifas septadas, então tem aqueles septos, né, nas hifas. Os esporos, eles são chamados de ascosporo. Sempre lembrando, né? Sempre o nome é parecido, por isso que fica trocando o nome toda hora, mas são os esporos dos ascomicetos, tá? E eles têm essas estruturas aqui, não é? Então o cogumelo deles, como a gente pensa, dos basidiomicetos, o cogumelo deles, alguns têm essa formação assim, né? Mais pra cima. Eu trouxe esse aqui que é mais diferentão também pra vocês verem, não é? E a gente tem uma pessoa muito famosa, famosíssima, famosérrima, Saccharomyces cerevisiae. Quem é essa? Meu Deus, quem é essa? Essa é uma levedura, né? Então é um fungo microscópico. Saccharomyces cerevisiae, ela já tá com a humanidade aí há muito mais de 4.000 anos, porque é ela que faz o pão, faz a cerveja, não é? Então ela que é a levedura da cerveja. E eu trouxe aqui para vocês verem, que eu tenho aqui em casa, o fermento biológico, né? Esse fermento aqui que a gente usa para pão, para pizza, esse fermento ele tem Saccharomyces, não sei se vai dar para ver, bem blogueira, ó. Ele tem, né, essa levedura aqui, tá? Esse, então, fermento que a gente usa para fazer pizza e pão, tá? Eu queria falar um pouco mais de ascomicetos, porque tem mais coisa, né? E os basidiomicetos também. É o maior grupo, né? Na verdade, os ascomicetos. Aqui a gente tem fungos que são comestíveis, né? Como esse aqui, que é aquela trufa, que é aquele negócio caro pra cacete. Não é uma trufa de... Não é trufa bombom. É uma trufa que é um cogumelo que tem lá na Europa, que é muito caro, né? A galera bota só em restaurante chique. Os líquens e as micorrizas, que a gente vai falar mais pra frente, né? Os dois são relações mutualísticas de fungos com outros seres. A gente tem alguns que são tóxicos, né? Como esse aqui, que dá principalmente no amendoim. Tem que ter cuidado, gente. Se o amendoim tiver fungado, esquisito assim, não come não. Esse fungo, ele libera uma toxina chamada de aflatoxina, que é uma toxina cancerígena, tá? Então tem que ter bastante cuidado. Além disso, existem alguns que são alucinógenos, né? Então existem fungos que liberam o ácido lisérgico, que é o que é usado numa droga chamada LSD, né? O ácido lisérgico vem de um fungo. E a ergotina, que também é um tipo de substância alucinógena, tá? Além disso, não é? Eles têm uma importância econômica, principalmente nesses queijos assim mais chiques, né? A gente tem o queijo Roquefort e o Camembert, que são fermentados do leite, né? A partir de dois tipos de fungo, o Penicillium Roquefort e o Penicillium Camembert. Chique, né? Tá? Então, tem vários, né? Esse aqui eu coloquei só pra vocês verem esse formatinho mesmo dele de asco. Deuteromicetos. E aqui, né, é aquele que eu falei. Aqui a gente tem, na verdade, uma classificação. Hoje em dia, ele é uma classificação dentro do ascomicetos, tá?
Aqui a gente tem o grupo mais famoso, né, de fungos, que é o Penicillium, que deu lá, então, o antibiótico, né, que é usado como antibiótico, a penicilina. Só que ele é um grupo totalmente filogeneticamente artificial, porque é igual peixes que eu falei, né? A gente podia chamar de qualquer nome porque é um grupo artificial, né? Não tem uma relação filogenética. Mas por que ele antes era separado em um grupo, né? Por isso que a gente tem que falar disso. Porque a gente não conhece a fase sexuada desse grupo. Só a fase assexuada. A fase assexuada, ela tá ligada a essa estrutura aqui que a gente chama de conídeo. Os conídeos, eles são então essas estruturas aqui, não é? Que a gente consegue ver nesses fungos, que vão formar os esporos por mitose, tá? Então por isso que é assexuado. Aqui a gente não tem meiose, só tem a mitose, tudo bem? E aí é só esse que a gente conhece, a gente não conhece a fase sexuada dessa galera, tá? Tem também o famoso que tá aqui, Candida albicans, que causa candidíase, né? E aí eu vou falar no final, tá? Então, cenas dos próximos capítulos, tudo bem? Basidiomicota ou Basidiomicetus. Então, esse aqui é uma galera que também é famosérrima, são os cogumelos. A gente tem, né, então, essa característica de ter um micélio reprodutor, né? Bem essa parte de cima, que a gente chama de lamela, mas aí fica de curiosidade para vocês, né? Bem assim, para baixo, né? Aqui eu tenho, eles têm hifas septadas, tá? E aí o nome do esporo, seguindo todo mundo tem não sei o que lá, esporo, não sei o que lá, esporo, zigosporo. Não. Aqui é o basidiosporo. Então o esporo que é de um basidiomiceto. Tranquilo? E aqui a gente tem esses corpos de frutificação, que é o nome que a gente dá para esses cogumelos. Tudo bem? É o nome científico deles, é corpo de frutificação, que é tudo isso aqui. E só o chapéuzinho, né, a gente chama de lamela, tá? A gente tem aqui vários fungos famosos, como o champignon, não é? Que é de alimentação, como a Amanita muscaria, que é tóxico, venenoso, como alguns que são alucinógenos, os comestíveis, né? O shiitake, shimeji, tá todo mundo aqui. Tem esses aqui que é a orelha de pau que a gente fala, né? Que sempre cresce nos troncos. Dá pra ver? Que ele forma como se fosse um platôzinho, assim, né? E também tem isso aqui que eu acho muito legal, que eu queria mostrar pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver, espero que sim. Que é o que a galera chama de Círculo das Fadas. Então tem toda uma coisa mística, né? Por que ele forma esse círculo certinho, ou mais ou menos certo? Em alguns lugares esses círculos são metros, assim. Tem um lugar lá nos Estados Unidos, depois eu posso até botar, quando eu botar aula, eu procuro essa notícia pra vocês, que as hifas, tipo, cruzam cidades inteiras. Por quê? Lembra que eu falei que a hifa, o micélio vegetativo, ele fica sempre embaixo do solo, não é? Às vezes, e aí a gente não consegue ver. No caso dessas cidades lá nos Estados Unidos, esse único fungo, o micélio dele vegetativo, ele toma conta do solo, né? E aí, quando chega na época reprodutiva, o que acontece? Ele libera o micélio reprodutivo. E aí, o micélio reprodutivo é esse aqui que vai dar origem ao corpo de frutificação, né? Aos cogumelos que a gente conhece, tudo bem? Então, isso aqui tudo, provavelmente toda essa grama aqui, onde a gente não consegue ver, né, embaixo da terra, é repleta das hifas vegetativas desse cogumelo aqui, beleza? E aí na época reprodutiva e sai. Ali quando a gente vai chegando em Niterói, onde tem tipo a contorno, não é? Tem uma parte, depois do contorno já tá chegando em Niterói. Tem umas gramas lá, e eu sempre via esse círculo das fadas, uma certa época do ano, né? Quando fica mais úmido.
quando é a época reprodutiva dos fungos. Então, no dia a dia, a gente não consegue ver o fungo porque as hifas são vegetativas. Mas na época reprodutiva, então, ele libera esse corpo de frutificação, beleza? Reprodução. Então, a gente tem um tipo de reprodução assexuada e sexuada, né? Tranquilinho. Assexuada, nós temos 3 tipos. O primeiro a gente chama de fragmentação. Com esse nome, o que pode ser uma fragmentação? A fragmentação das hifas, não é? Algum corte, acontece alguma coisa, seja uma quebra, essa quebra do micélio, pode ser algum animal mordendo, ou chuva, né? Enfim, alguma coisa. E o que vai acontecer? A gente vai ter uma fragmentação, então aqui tem um esqueminha e aqui tem uma imagem de microscópio. Acontece a fragmentação, né? Principalmente nas septadas, tá vendo aqui, ó? Nos septos, e esses septos então depois vão dar origem a outros micélios, né? Brotamento. O brotamento então ocorre a formação de brotos ou gemas. Isso a gente viu até em poríferos, né? Em alguns animais também. O brotamento, ele acontece muito nessa galera aqui que eu mostrei pra vocês, Saccharomyces cerevisiae. Tem aqui a levedura, não é? E a formação de um broto. Depois esse broto ele pode se soltar, não é? E amadurecer. Ou ele pode também continuar, tá vendo aqui? Que ele foi formando vários brotos e esses brotos foram aumentando e não se separaram, tá? Mas o que importa é que teve a reprodução assexuada. E a esporulação? A esporulação, então, é a liberação de esporos que podem ser flagelados, como a gente viu, os zoosporos, né? Lembram deles? Os zoosporos, então flagelado, tá? Lá nos cridiomicetos que a gente viu, foi o primeiro grupo que a gente viu. Tudo bem? Então, fragmentação, brotamento e esporulação. Tudo bem? Vamos às sexuadas. Vou parar essa parte, só que o áudio ficou muito ruim. Até agora, nesse momento, meus vizinhos estão ouvindo música. Espero que agora fique melhor. E também eu acho que vai ficar melhor para que vocês consigam verem a imagem melhor também. Eu acho que na TV vocês não iam conseguir ver com tanto detalhe. Então eu venho do futuro e do passado para a gente falar sobre isso. Enfim, voltando. A gente tinha falado então da reprodução, acabou de falar da reprodução assexuada e agora a gente vai falar da sexuada. Então, o primeiro grupo que a gente vai falar são dos zigomicetos, tá? Eu trouxe até um exemplo aqui do bolor negro de pão, não é? Que é aquele que fica no pãozinho, onde a gente consegue ver os esporângios se a gente olhar com bastante detalhe. Bom, como que acontece então a reprodução dos zigomicetos? A gente tem aqui um esporângio, tá vendo? Essa galerinha aqui que a gente vê, ó, aqui. Esse esporângio, né, ele guarda os esporos. E aí, os esporos, eles são liberados no ambiente, tá? Achando um local maneiro para ele se desenvolver, esse esporo, ele vai dar origem a hifas, não é? Que podem ser de tipos diferentes. Aqui a gente não vai falar que tem um masculino e um feminino, tá? Aqui a gente fala que as hifas são positivas e negativas, tudo bem? Então, essa hifa aqui é positiva e essa aqui é negativa. O que vai acontecer? Há um encontro dessas hifas, tá vendo aqui? Esse encontro dessas hifas, quando elas se encontram, elas dão origem ao que a gente chama de gametângio, ou seja, a um formador de gameta, tá? Então, aqui a gente tem um gametângio. Esse gametângio, olha aqui, ele ainda é N, tá? Porque cada uma dessas aqui, cada hifa dessa é N. Ele vai, então, esse gametângio, ele vai amadurecendo, né? E ele vai formar o que a gente chama de zigoesporângio, tá? Esse zigoesporângio, ele ainda é haploide. Tá vendo aqui? Cicacariótico. O
que isso significa? N mais N. Eu tenho um núcleo da hífa do sexo negativo e um núcleo da hífa do sexo positivo. Então, é N mais N. Eu tenho um núcleo N de cada um, tudo bem? Um núcleo haploide. Então, no momento que a gente chama de fertilização, a união desses dois núcleos, tudo bem? A união dos núcleos. O núcleo, então, forma um zigósporo 2N, tá? Forma um núcleo só, que vai sofrer meiose, não é? Formando N, tudo bem? Vai sofrer meiose formando N. E aí, a gente tem, então, tá vendo aqui o crescimento do esporângio. Tá vendo que é bem em cima do zigoesporângio. Tá vendo aqui? Azulzinho, azulzinho. E o esporângio, então, ele vai dar origem a essa estrutura que tem uma urnazinha, né, aqui, onde é liberado os esporos. Tranquilo? A reprodução sexuada em zigomicetos. Então, aqui a gente vai ter já algumas coisas diferentes, tá? Eu vou ter um corpo de frutificação, que aqui a gente não vai chamar de cogumelo, né? Lembra? Ascocarpo, né? Aqui a gente tem esse corpo de frutificação. Mas eu não quero começar por aqui, eu quero começar nesse ponto aqui dos esporos. A gente já vai entender por quê. Então, o esporo N haploide, tem dois aqui diferentes, eles foram lançados no ambiente, tá? Cada um deles deu origem a uma hifa diferente. Então, o verdinho deu origem a uma hifa verdinha e esse rosinha deu origem a uma hifa rosinha, tá? Então, né, positivo e negativo, tudo bem? Em um momento, acontece, então, o encontro dessas hifas. As hifas vão se encontrando e vão sofrer o que a gente chama de plasmogamia. Gamia quer dizer união e o plasmo vem de plasma. Nesse caso aqui, é a união do citoplasma, tranquilo? Então, eu tenho a união, a fusão dessas hifas, não é? A fusão deles. E a gente vai ter, então, uma hifa dicariótica. Então, ela vai dar, essa fusão aqui dá origem a uma hifa que tem tanto o núcleo rosinha quanto o núcleo verdinho, tudo bem? Essas hifas dicarióticas, que quando chegar da época reprodutiva, né, vão germinar, vão dar origem a um corpo de frutificação. Tudo bem? Então, as hifas aqui dicarióticas, elas vão dar origem a um corpo de frutificação. Beleza? O ascocarpo. O que acontece dentro desse ascocarpo? Dentro do ascocarpo, a gente vai ter a união dos dois núcleos. Então, a união do núcleo rosinha com esse núcleo verdinho, tudo bem? Então, lá no ascocarpo. Cada núcleo desse é haploide, lembra disso? Então, a união de dois núcleos haploides vai dar, então, a um núcleo diploide, 2N. Aqui também chamado de zigoto. Tranquilo? Então, união desses núcleos, eu tenho 2N. O que vai acontecer com esse zigoto aqui, com esse núcleo? Ele vai sofrer meiose, tá? Então, de um núcleozinho 2N, eu tenho 4 núcleos haploides, tá vendo? De um núcleo 2N, eu tenho 4 núcleos haploides. 4, porque ele sofreu meiose. A partir daqui ainda vai ter ele vai sofrer um outro processo que a gente chama de mitose. Então, aqui, a gente de 4 chega a 8, tá vendo? 8 núcleos. Cada núcleo desse vai dar origem ao que a gente chama de ascoporos, né? Que são os esporos dos ascomicetos. Tranquilo? Eles vão ficar aqui, né? Ele está aqui no ascocarpo, lembra? E eles vão ser liberados no ambiente. Liberados no ambiente, cada um deles vai dar origem a uma hifa e aí a gente continua o ciclo. Tudo bem?
Basidiomicetos. Então, aqui a gente já vai ver uma coisa bem mais parecida com os ascomicetos. Os basidiomicetos, então, eles são esse grupo que forma o corpo de frutificação, que a gente chama de basidiocarpo, tá? Que é esse cogumelo aqui que a gente pensa mais popularmente. Tudo bem? Vou começar aqui pelo esporo, da mesma forma que eu comecei o anterior. O basidiosporo, que é o esporo dos basidiomicetos, eles são N, tá? Então, eu tenho um amarelinho e um vermelho. Eles, então, cada esporo desse vai dar origem a uma hifa, tudo bem? Uma hifa amarelinha ou uma hifa com um núcleo, então, vermelho, tá? E em um dado momento, né, no momento de reprodução, a gente tem a fusão desses micélios, plasmogamia, a união dos plasmas, tudo bem? Do citoplasma. Essa fusão do micélio, né, essa união, vai dar então a origem a uma hifa dicariótica. Então, eu tenho tanto o núcleo amarelinho quanto o núcleo vermelhinho. Dicariótica, 2 núcleos, tá? Essa hifa dicariótica vai dar origem ao corpo de frutificação, tudo bem? Então, ele está dando origem a esse cogumelo aqui, ao cogumelo, ao corpo de frutificação. Tranquilo? No corpo de frutificação, a gente tem uma estrutura que a gente chama de lamela. A lamela é essa estruturazinha aqui embaixo do chapéuzinho do cogumelo, tá? Aqui tem uma ampliação dessa lamela. O que acontece na lamela? A lamela, então, é o local reprodutivo, isso eu falei bem no comecinho, né? É o local mesmo reprodutivo do micélio reprodutivo. E aí vai acontecer uma coisa bem parecida com as comicetos. Os núcleos, eles vão se unir, como se fosse uma fecundação, tá? Então, o amarelinho e o vermelhinho vão dar origem a esse núcleo aqui. O amarelo e o vermelho são N, haploides. Então, esse aqui, ele vai ser 2N, e a gente também chama de zigoto, tudo bem? Esse zigoto, ele vai passar por uma meiose, tá? E aí, de um zigoto desse, ele vai dar origem a 4, não é? Aqui a gente não vai ter a mitose, só a meiose. E aí, então, tá vendo que eles estão bem na pontinha, não é? Da lamela? Eles vão dar origem, então, aos basidiosporos. Essa galera aqui que sofreu meiose. Tudo bem? Olhando aqui embaixo com mais detalhe. O núcleozinho amarelinho e o núcleozinho vermelho vão se unir e vão formar um zigoto 2N. Esse zigoto, ele vai passar pela meiose e ele vai formar núcleos haploide N. Depois, esses núcleos eles vão ser revestidos pela própria parede, tá vendo? Da lamela, e vão ser liberados no ambiente como os basidiosporos, tudo bem? Caindo no solo, vão dar origem a novas hifas, beleza? Resumindo, resumão então de toda essa reprodução. Existe uma reprodução assexuada, onde o micélio ele dá origem a um esporângio que vai dar, por mitose, dar origem aos esporos, tudo bem? E aí a gente tem a germinação. Tranquilo? Essa é a fase de esporulação que eu mostrei quando eu falei do zoosporângio, beleza? E aí, a gente pode ter, então, a reprodução sexuada. Na sexuada, a gente vai ter a união de plasmas, né? A plasmograma ou plasmogamia, enfim, que é a fusão do citoplasma. Com essa fusão do citoplasma, a gente vai ter uma hifa, então, heterocariótica, heterodiferente. Então, é uma hifa que tem N e N. Tem os 2 núcleos na hifa, tudo bem? A partir daí, vai sofrer a cariogamia, que é a fusão dos núcleos. O núcleo, então, diploide, né? Ele vai dar origem ao esporângio, ele vai sofrer meiose, e aí esse esporo, ele caindo no ambiente, ele sofre germinação e continua o ciclo.
É claro que algumas coisas aqui são diferentes, né? Mas, no geral, é isso. A gente tem uma fase haploide, uma fase dicariótica e depois uma fase diploide e haploide de novo. Tudo bem? Isso aqui é só para meio que um resumão. E aí a gente vai ver, então, alguns tipos de... Vamos jogar para cá. Alguns tipos de importância ecológica, né? No caso dos fungos. Os fungos, eles são muito importantes para a decomposição, não é? Eles são saprobiontes, a gente já falou. Então, isso tem que ficar na cabeça, não é? Sempre que a gente fala importância ecológica, porque eles reciclam, né? A gente até viu o ciclo biogeoquímico, os ciclos. Uma relação mutualística muito importante é as micorrizas, tá? Aqui tem uma imagem de uma raiz de uma orquídea, aqui do lado, né? Com essas coisinhas branquinhas. Essas coisinhas branquinhas são fungos, tá? O que é a micorriza? Então, é a associação de fungos com raízes de plantas. Geralmente vão ser os basidiomicídeos, tá? O fungo, ele aumenta a capacidade de absorção de nutrientes, não é? Por essa planta. Então, por isso, porque ele é decompositor, né? Ele consegue decompor e liberar para a planta, então, substâncias que ela não consegue absorver. Por exemplo, se for uma proteína, né? Às vezes ela não consegue absorver uma proteína inteira, mas ela consegue absorver aminoácido, beleza? E a planta vai fornecer, então, material orgânico para esse fungo, porque a planta faz fotossíntese, né? Então, oferece esse material orgânico para o fungo. Existem micorrizas de dois tipos, tá? Endomicorriza e ectomicorriza. Vamos lá. Endo significa dentro, não é? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, o fungo ele vai penetrar no tecido da planta, tá? Então, ele vai penetrar lá nas células da raiz, mas ele não vai parasitar, ele não é um parasita, tudo bem? Ele só vai estar lá dentro do tecido, tranquilo? E as ectomicorrizas, ecto é fora, não é? Então, elas vão ficar por fora, assim, como se estivessem envolvendo a raiz da planta. Tranquilo? Os líquens. Os líquens, eles são a associação de fungos com algas microscópicas, tá? O fungo, ele vai dar proteção, um ambiente úmido para essas algas. Por quê? As algas, vocês imaginam a alga vivendo numa planta, não é? Num tronco de árvore. Não tem como, ela precisa de umidade, ela é acostumada ao meio aquático, né? Então, o fungo vai dar toda essa umidade, também da matéria inorgânica, porque ele decompõe, não é? Da mesma forma lá das plantas, aqui também para as algas. E as algas vão produzir moléculas orgânicas através da fotossíntese, tá? E aí os líquens, eu estou um pouco acima de alguns, mas tem aqui umas fotinhos, né, dos líquens, de alguns tipos de líquens, né? Os líquens, eles fazem a reprodução assexuada junto com as algas. Por quê? Aqui ele não vai conseguir fazer assexuada, ele vai ter que, como se eu tivesse que levar a alga junto, tá? Porque é uma relação mutualística, elas não vão conseguir viver sozinhas. Então, a gente tem, não é? Vou botar aqui. Essas estão chamadas de gonídeas, são os nomes que a gente dá a essas algas, tá? A célula das algas, tudo bem? Essas gonídeas, elas vão ser, então, envolvidas, né, pelas hifas desse fungo, tudo bem? Então, quando chega o momento deles reproduzirem, eles vão... cada gonídea dessa, tá vendo? Cada bolinha azulzinha, ela está sendo revestida por uma hifa de um fungo. Tranquilo? Essa estrutura aqui, que são várias gonídeas com várias hifas, né, do fungo, é chamada de sorédio. Então, essa estrutura aqui, ela é liberada no ambiente e aí, né, por exemplo, chegando num tronco de árvore, eles vão começar a se desenvolver e vão dar origem a um novo líquen. Tudo bem? Os líquens, eles são
Bioindicadores, tá? Eles estão ligados aí à poluição do ar. Por quê? Eles são muito sensíveis à poluição do ar. Então, os locais onde a gente consegue ver líquens nas pedras, nos troncos, significa que a qualidade do ar é boa. Tranquilo? E aí eu lanço um desafio para vocês. Aqui é o Jardim Botânico do Rio. Eu não sei se vocês já foram no Jardim Botânico. E aí, lá no Jardim Botânico, tem essas palmeiras que são bem famosas, mas eu trouxe essas duas imagens para vocês compararem, né? Então, primeira coisa agora, eu indico que vocês pausem e observem as imagens, as diferenças olhando para o tronco das árvores. Bom, o que a gente vê de diferente, não é, entre essas palmeiras? Essas palmeiras aqui, elas ficam na beira da rua, vocês estão vendo? Os carros passam aqui todo dia, não é? E sempre, é onde tem o trânsito. Já essas palmeiras aqui, elas ficam numa parte mais interior do Jardim Botânico, mais lá para trás, não é? Não fica perto da rua. O que a gente consegue ver? Sei que não consegue ver tão bem, mas a gente força um pouquinho. Essas palmeiras aqui, elas estão bem mais marronzinhas, tá vendo? É como se elas não tivessem coisas no seu tronco. Elas estão bem mais marronzinhas. Consegue perceber isso? Já essas aqui, olha, essa aqui tá mais verdinha, branquinha, verdinha, branquinha, verdinha, branquinha, né? A gente consegue ver uma proliferação maior de líquens, né? Então a gente consegue ver que essas palmeiras que estão próximas à rua, que tem contato direto com né, a fumaça que sai dos carros, de todos os automóveis, né? Acaba tendo menos líquen. Então, significa que, por conta da fumaça dos automóveis, a qualidade do ar aqui nessa parte do Jardim Botânico é pior do que a qualidade do ar na parte mais de trás, né? Na parte mais interior ao Jardim Botânico. Bem legal, né? E aí, já encerrando, já encaminhando para o final, né? Vou falar só de algumas doenças. Na verdade, uma doença específica e, enfim, citar mais. Bom, as micoses. Micose é um nome super genérico para várias infecções que são causadas por fungos, tá? Então, essas micoses, elas podem acontecer na pele, né? Na unha, no cabelo, tá? Então, as pessoas podem ter perda de pigmentação da pele, pode ter descamação, né? Descamamento de pele, ou até caspa também, causada por fungo. Pode ter um escurecimento da pele. Tem umas que são chamadas, aquela que é chamada de pano branco, sabe? Quando vai na praia, o nome dela é Pityriasis versicolor, né? Que a pessoa fica com mancha branca na pele, né? Pano branco. Tem as tíneas que vão causar manchas vermelhas, como essa moça aqui, coitada, que tá aqui na imagem. Onocomicoses que acontecem nas unhas, tanto da mão quanto do pé, tá? E aí sempre pensar em higiene e hábitos que vão diminuir a umidade, né? Então, um maior problema para a proliferação desses fungos é a umidade. Então, né, sempre secar o pé direitinho, evitar usar tênis muito tempo, né? Com a meia molhada, enfim. Bom, e aí a gente tem então uma doença que é bem comum, né? E que a gente ouve falar bastante, que é a candidíase. A candidíase ela é causada pela Candida albicans, né? Esse fungo aqui, que eu já tinha mostrado antes para vocês, que é um fungo comum do pH vaginal, né? Da flora vaginal das mulheres, né? Só que o que acontece? Se acontece algum tipo de desequilíbrio ali na flora, né? Seja um desequilíbrio de pH, de temperatura, de umidade, isso acontece principalmente, né? Por exemplo, no verão, que fica com roupa de banho, né? Molhada há bastante tempo e tá quente.
Existem também problemas de imunidade, se a imunidade abaixar, né? Enfim. A Cândida, ela vive na nossa flora vaginal. Mas se tem algum desequilíbrio desse, ela aí vai dar origem, então, a essa doença, a candidíase. Tudo bem? Ela vai causar corrimento, coceira, desconforto, não é? E os homens também, eles podem ter a candidíase, tá? Não são só as mulheres. E aí os homens podem tanto não ter sintomas, como também ter coceira, vermelhidão, ter dor, corrimento, tá? Pode acontecer na pele, tá? E aí a transmissão é desses tipos que eu falei, tá? Mas pode acontecer sim de pessoa para pessoa, seja usando roupa emprestada, roupa íntima emprestada, ou até ela pode ser transmissível sexualmente, tá? E aí a profilaxia. Então, sempre que a gente fala de fungo, a gente está falando sobre essa questão da umidade, da temperatura. Então, lavar e secar bem a região íntima, utilizar roupa que não é tão apertada e nem tá úmida, molhada. Dá preferência a você se alimentar de alimentos probióticos, lactobacilos. Isso ajuda a nossa flora, tanto a flora intestinal quanto a flora vaginal também, né? E fazer a higiene íntima. Algumas pessoas é legal dormir sem roupas íntimas, né? Para evitar esse tipo, principalmente quem tem muita. Beleza? Vamos ao trabalho. O que eu quero de vocês? Vamos lá. Primeira coisa, fazer os exercícios apostila sobre esse módulo de fungos, né? Então, da apostila 4. Então, façam esses exercícios e a gente vai conversar na live. E eu lanço um desafio para vocês. Vocês fazerem um mapa mental sobre essa aula. Esse é o meu desafio para vocês hoje. Mas pode ficar tranquilo, não precisa fazer um mapa tão grandão, não. Principalmente aquela parte que a gente viu de reprodução, não precisa colocar especificamente cada um, pode botar aquele último que eu mostrei, sabe? Como que é a reprodução assexuada e tal, essa questão da hifa, da cariogamia, da união dos núcleos, né? Coloca as características principais de cada grupo, de cada classificação de cada grupo, beleza? Então o desafio está lançado. Até mais!